Jesus realmente existiu? Ou foi apenas uma invenção religiosa? No vídeo de hoje, nós vamos mostrar para você provas com fatos que explica a existência dele. E olha que essas provas não são nem colhidas da Bíblia, são provas que veio de livros apócrifos e por grandes estudiosos. Pois bem, eu sou o Wilson Lopes, o cara dos fatos, e hoje nós vamos explicar para você com provas contundentes a existência de Jesus. Você já deixa o seu like e inscreva no nosso canal. Vamos começar falando com quem viveu perto da época. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que citou Jesus, um homem sábio, fazedor de milagre e que foi crucificado por Pilatos, e ele citou isso no ano 93 depois de Cristo. Tácito, o historiador romano que viveu no ano 116 depois de Cristo, que odiava cristão, ele confirmou a morte de Cristo. E olha que ele era um que não gostava de cristão. O que se percebe é que até mesmo essas pessoas, embora não sendo cristão, mas dão testemunho que realmente existiu, tá? Existiu e que foi morto sob Pilatos. Suetônio, em 120 depois de Cristo, ele disse que existiu um Cristo que causava agitação em Roma. Olha só, ele mesmo está afirmando que esse Cristo, ele existiu até para fazer essas agitações. Se tinha agitações lá em Roma, é porque existiu Cristo. Você tem dúvida? Ou alguém tem dúvida da existência? Não tem como ter dúvida. É só lembrar da agitação que ele causava lá em Roma. Plínio, o jovem, escreveu uma carta ao imperador dizendo que os cristãos cantavam hino para um Cristo como a um Deus. Olha só, como a um Deus. Eles já admitiam a existência de Cristo, porque por meio de carta ele informou ao imperador, dizendo: ei, há um aqui que é Deus, que eles cantam um hino de adoração a ele. O Talmud judaico, ele relata a morte de um homem acusado de feitiçaria. Pelo que se possa entender, é que até os adversários reconhecem a existência de Jesus. Yeshua, nome de Deus, eles reconhecem. E muita gente se dá até o direito de dizer que não acredita, mas se até os inimigos reconhecem, como é que pode existir pessoas que não acreditam na sua existência? Porque ser reconhecido até pelos seus inimigos, aí sim, aí dá certeza da existência. Personagens confirmados pela história: Pôncio Pilatos, governador, um romano, citado em documentos romanos e confirmado por escavações arqueológicas. Só para lembrar que é um fato e é verdade, Pôncio Pilatos não matou Jesus. Não, ele não matou Jesus, mas ele deu a oportunidade para que o povo escolhesse. E o povo escolheu Jesus para ser crucificado e soltaram Barrabás. Herodes o Grande, descrito por Joséfo e em registros oficiais da época, até eles reconhecem a existência de Jesus. Caifás, o sumo sacerdote, foi encontrado uma ossada com o seu nome em Jerusalém. E tudo isso comprova a existência de Jesus, porque Caifás era da época de Jesus. Todos os coadjuvantes da história de Jesus é real. Será que só ele é ficção? Quase todos os apóstolos
foram mortos só por dizer que Jesus estava vivo após a morte. E nenhum voltaram atrás. Todos morreram por essa afirmação. Por que será que ainda existe pessoas que têm dúvida se a história consegue comprovar a existência de Jesus? Aí se fala em Caifás, se fala em Herodes, se fala... São pessoas que viveram a época de Jesus e todos eles dão testemunha. E isso não está na Bíblia. Gente morre por uma crença, mas não por uma mentira inventada. Mas alguma coisa aconteceu. Agora me responda. Alguém que nunca escreveu nada. Alguém que não é rico. E como é que mudou o mundo? Agora nós vamos falar do impacto do nome de Jesus. O calendário ocidental foi dividido entre o antes e o depois dele. A maior religião surgiu a partir dos seus seguidores. Mais livros foram escritos a partir do seu nome do que qualquer outro nome. Universidades, hospitais, movimentos sociais se formaram a partir dos seus ensinamentos. Até quem não crê reconhece a sua influência histórica. É impossível negar o impacto de um homem que, segundo alguns, nem existiria. Jesus não é só uma figura de fé. Jesus, ele é uma realidade comprovada até pelos seus inimigos. Historiadores, pesquisadores, a própria ciência reconhece a existência de Jesus. E quem são aqueles que ainda duvidam da não existência? Se fatos históricos, eles comprovam a existência de Jesus. E todos sabem que isso não é nenhuma novidade, isso já se conhece há muito tempo. É a noção dos tempos que vem falando, vem demonstrando a história, fato verídico, comprovado por pessoas que viveu até na época da existência dele, até antes já se falava de Jesus. Negar a existência de Jesus hoje é ignorar a própria história. Gostou do vídeo? Comente, eu quero, que nós vamos trazer a parte 2 desse vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Eu sou Wilson, o cara dos fatos.